Continuação, capítulo 4, por que pessoas de Deus fazem coisas que desagradam a Deus. Saiba que Deus está no controle. O chamado de Cristo na vida de Pedro foi impressionante. Jesus faria dele uma peça-chave no estabelecimento e construção de sua igreja. Cristo até chamou Pedro de Petrus, uma lasca da grande rocha, Mateus 16:18. Mas antes que Pedro se empolgasse com estas palavras, Jesus virou-se e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Pedro era um sincero seguidor de Jesus, que abandonou emprego e família para seguir a Cristo, mas sua personalidade precisava ser trabalhada. Ele não estava disposto a aceitar que, para vencer o mal, Cristo teria de morrer ao invés de esmagá-lo com uma demonstração de poder. Teria Cristo cometido um erro ao escolher Pedro? Teria Cristo se arrependido? Dificilmente. Ele não cometeu erro algum. Cristo sabia exatamente o que estava fazendo. Ele também sabia o que cada um de seus discípulos estava fazendo. Só existe um motivo para que Deus permita que Satanás teste um fiel e amado discípulo, quando algo precisa ser filtrado. Cristo chamou Pedro, conhecendo todas as suas falhas. Ele deu àquele apóstolo falho uma nova tarefa e um novo nome pelos céus. O chamado seria consumado, nem que o primeiro Cristo precisasse fazê-lo. Acredito que Jesus amava a paixão de Pedro, mas seu querido discípulo também tinha alguns ingredientes não tão agradáveis ao chamado. Tudo o que impedisse Simão, o pescador, de se tornar Pedro, a rocha, precisava ser retirado. Satanás tinha um crivo. Cristo tinha um propósito. Ambos colidiram. Satanás foi usado, Pedro foi peneirado por motivos somente conhecidos por Deus. A forma mais eficaz e definitiva de tirar o Pedro de dentro de Pedro era por meio de uma peneira feita pelo diabo. Ele estava certo. Sabe, aquele que nos chamou é fiel e fará o que for preciso para nos santificar, para cumprirmos nosso chamado. Sim, isto é o que importa. Então, acontecendo muitas coisas que não entendemos aí fora. Para mim, podemos facilmente comparar por meio de teologia sólida a peneira de Pedro a um ataque de grande escala feito por Satanás contra os devotos de Cristo. Cristo nos ama com todas as suas forças. Você e eu somos chamados para sermos discípulos de Cristo em nossas próprias gerações. Ele nos protege e vigia, tanto quanto aos 12 primeiros. Eu acredito que Deus permite um certo espaço ao diabo no que diz respeito, mas estou convencida de que se ele quer mais do que lhe fora dado, precisa de permissão especial. Nenhum de nós é menos importante para Cristo do que foi Pedro, Tiago, João ou o apóstolo Paulo. Jesus nos não deixaria barato um ataque a um dos seus seguidores. Satanás, para lançar um ataque de grande escala contra um fiel de Cristo, precisa conseguir a autorização. Então, por que Deus permite que um devoto sincero seja pego na armadilha da sedução demoníaca? Porque assim como foi com Pedro,
algo em nossas vidas precisa ser mudado, removido ou filtrado. E um encontro intenso com o reino do inferno é a melhor forma. Acredito nisso com todo o meu coração e porque estou convencida de que isso aconteceu comigo. No livro Orando a Palavra de Deus, eu compartilhei sobre a minha temporada de provações com muitos detalhes, mas eu acho que um resumo seria apropriado aqui. Pelos padrões de qualquer pessoa, eu passei por desafios bem difíceis em minha vida, mas nada que se igualasse à intensidade e opressiva sensação de escuridão que teve a minha temporada de provação. Anos atrás, as mulheres do meu grupo de estudos bíblicos semanais começaram a me alfinetar para que escrevesse um livro. Nesse ponto, eu apenas preparava palestras semanais e nunca nem tinha considerado algo assim. Então, recusei na mesma hora, mas elas insistiram até que eu cedesse à pressão. Coloquei-me diante de Deus, senti sua bênção e decidi tentar a ideia de ter algo publicado. Nunca tinha me ocorrido. Eu absolutamente amava o que estava fazendo e estava apenas oferecendo aquela pequena fatia do corpo de Cristo, o que elas estavam pedindo. Hoje em dia, eu olho para trás e admiro a minha ingenuidade. Eu tinha toda a paixão de Davi dançando nas ruas de Jerusalém. Toda a paixão, mas nenhuma parede de proteção ao redor do meu templo. Uma grande boca para falar de Jesus, praticamente sem nenhuma proteção, é uma porta aberta para as investidas do inimigo. Apesar de mim, Deus abençoou nossa jornada juntos na palavra e Satanás se enfureceu. Ele pensou que já tivesse cuidado de mim há muito tempo. Estava certo de que alguém com um passado como o meu não causaria muito problema, mas a palavra de Deus libera poder até mesmo para os mais fracos. Precisamos entender que Satanás nos odeia. A palavra de Deus acima de tudo, porque é a espada do Espírito. Da perspectiva do inimigo, só existe uma coisa pior do que alguém que se equipa com a palavra. Alguém que convence os outros a se armarem com a palavra também. Eu era muito imatura para perceber a ameaça daquela época. Em retrospectiva, eu acredito que Satanás pediu permissão para chegar em mim. E Deus o segurou até que eu terminasse de escrever meu estudo. Literalmente 24 horas após eu ter colocado o ponto final na última sentença, o inimigo começou um plano sem precedente em minha vida para me destruir. Em resumo, por vários meses minha mente foi bombardeada com imagens terríveis da minha infância. Uma enxurrada de memórias retornou. Satanás passou a me seduzir, a acreditar em mentiras terríveis sobre mim e sobre todos que eu conhecia. Eu fiquei doente fisicamente, tive pesadelos recorrentes e afundei em depressão. A derrota me assombrou. Lá estava eu, servindo a Deus com todas as minhas forças, tentando ser uma esposa de acordo com os padrões de Deus, tentando educar meu filho no Senhor. Por que Deus permitiu algo assim acontecesse? Porque essa pequena mulher tinha algo que precisava ser filtrado. Permita que eu recorde colegas escritores de estudos bíblicos. Todos os 3 pensamentos por vários testes porque precisávamos ser refinados. Nenhum de nós está verdadeiramente refinado até nos adequarmos à imagem de Cristo. Enquanto nós 3 pensávamos ser refinados, não necessariamente os 3 precisavam ser peneirados. O apóstolo João não parecia precisar ser tão
intensamente testado, mas Pedro precisava e eu também. Amado, você está sendo peneirado? Deus permitiu que o inimigo lançasse um ataque de grande escala contra você? Deus sabe o que faz. Ele não está ignorando ou sendo mal. Talvez seja essa a única forma de você se ocupar com o passado, para que ele faça algo novo. Agarre-se nele pela sua vida. Dê a ele controle total para tirar de você qualquer coisa que seja necessário. E finalmente lembre-se de que o Senhor está sempre no controle. Você nunca enfrentará uma tempestade que ele não esteja disposto a lhe ajudar.